Bem-vindo ao podcast Opinião em Foco, nosso momento de debater sem criar treta. Hoje, nosso objeto de análise é o Fundo de Investimento Imobiliário Banrisul Novas Fronteiras, negociado na Bolsa como BNFS 11. E olha, a partir dos próprios relatórios do fundo, surge uma divergência fundamental de interpretação. O ponto central que divide opiniões é o seguinte: a gente está diante de um fundo resiliente que se adapta de forma transparente a uma nova realidade de mercado, ou seus riscos estruturais, que agora estão expostos, indicam um futuro bem preocupante para o investidor. Eu vou defender a perspectiva de que o fundo está sim passando por uma transição necessária e até previsível, ajustando seus contratos para um modelo sustentável a longo prazo. Pois é, e é exatamente aí que a minha visão se choca com a sua. Porque enquanto você vê um ajuste de rota, eu vejo um navio começando a fazer água, sabe? Eu vou argumentar que a combinação das fragilidades do fundo, e são várias, alta concentração, vacância elevada e receita em declínio, representam um acúmulo de riscos que, sinceramente, não deve ser subestimado. Minha tese, ela parte de um princípio bem simples. O que está acontecendo com o BNFS 11 não é uma crise, é a conclusão de um ciclo. O fundo está migrando seus contratos do modelo Build-to-Suit para contratos típicos. Para quem talvez não esteja tão familiarizado, um contrato Build-to-Suit, ou de construção sob medida, é um acordo de longo prazo onde o aluguel inicial é mais alto. Por quê? Porque ele serve basicamente para pagar a construção ou a reforma que o fundo fez especificamente para o inquilino, que nesse caso é o Banrisul. Então era inevitável que no fim desses contratos de 10, 15 anos, os aluguéis fossem renegociados para valores de mercado. A gestão, aliás, tem sido muito transparente quanto a isso, comunicando cada passo via fatos relevantes. E, além disso, a gente não pode ignorar a qualidade do locatário. Ter o Banco do Estado do Rio Grande do Sul como fonte única de receita é, para mim, um fator de segurança. É uma instituição sólida, controlada pelo Estado, o risco de inadimplência é praticamente nulo. E, por fim, o mercado. Bom, o mercado parece estar punindo o fundo por essa transição. A cota é negociada hoje por volta de R$ 75, enquanto o valor patrimonial, ou seja, o valor dos imóveis no papel, é de mais de 78. Em termos simples, o mercado está vendendo o fundo por menos do que a soma do valor dos seus tijolos, o que pode ser uma oportunidade para quem entende que essa fase é temporária. Um ângulo completamente diferente. O que você está chamando de conclusão de um ciclo, eu chamo de choque de realidade. E bem duro. A queda na receita não é uma teoria, é um fato. Está documentado pelo próprio fundo. A renovação lá em Santa Maria cortou 5 centavos por cota. As de Cassino e Cruzeiro Santa Rosa levaram mais 9,5 centavos. A gente já está falando de uma perda de quase 15 centavos no rendimento mensal por cota, e o próprio fundo projeta uma queda total de 13,41% na receita imobiliária. Isso ataca, assim, o coração do investimento em FIIs, que é o dividendo. Mas o problema é mais profundo. O risco de concentração aqui é duplo e severo. A gente tem um único inquilino, o Banrisul, e todos os 18 imóveis localizados em um único estado, o Rio Grande do Sul. E se o Banrisul decidir seguir a tendência de todos os grandes bancos e enxugar a rede de agências físicas? O fundo não tem absolutamente nenhuma diversificação para se proteger. Nenhuma. E para piorar, essa renegociação toda acontece no momento em que o fundo já demonstra dificuldade para rentabilizar o portfólio. A taxa de vacância está em 26,9%. Quase 27% dos imóveis estão vagos sem gerar um centavo de receita. Então o problema é duplo. A receita dos imóveis alugados está caindo e uma parte significativa do portfólio já não gerava receita nenhuma. Eu entendo a preocupação com a concentração de verdade, mas eu discordo do peso que você dá a ela. No universo dos FIIs, ter um inquilino estatal, um banco sólido, é visto por muitos como um selo de qualidade, sabe? Não como uma vulnerabilidade. O risco de crédito de o inquilino quebrar ou dar um calote, que é a maior dor de cabeça em fundos de tijolo, aqui é mínimo. A gente está falando de previsibilidade de fluxo de caixa. Desculpa, mas essa previsibilidade se provou uma faca de 2 gumes.
O inquilino é tão sólido e tão indispensável para o fundo que o poder de barganha ele se inverteu completamente. A solidez do Banrisul não impediu, na verdade até facilitou, que ele impusesse renegociações para baixo, transferindo todo o risco de mercado para o cotista. Ok, o banco não vai dar calote. Mas ele usou a posição dominante dele para dizer, olha, o novo aluguel é este, aceitem ou fiquem com uma agência vazia e super especializada nas mãos. A segurança do inquilino, nesse caso, virou uma arma contra o investidor. Aproveitando, se você está gostando da nossa análise, não deixe de compartilhar este podcast com um amigo. Eu não enquadraria como uma imposição, mas sim como um realinhamento necessário. A redução no aluguel não é um sinal de fraqueza do fundo, é um retorno à realidade do mercado. Os contratos Built to Suit tinham um prêmio embutido para amortizar o investimento. Pensa nisso como se fosse um financiamento, sabe? As parcelas iniciais são mais altas para pagar o principal. Uma vez que você quita o financiamento da construção, o que resta é o aluguel puro, que, por natureza, é alinhado à prática de mercado da região. A gestão está só concluindo o ciclo que já era previsto no projeto original do fundo. E se você quer continuar acompanhando nossas discussões, siga o podcast Opinião em Foco na sua plataforma de áudio preferida. Você pode chamar de realinhamento, mas o mercado está chamando de perda de valor. Se fosse um movimento tão natural e positivo assim, por que a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses, segundo o próprio relatório, foi negativa em 24,66%? Por quê? Porque o número de cotistas caiu de mais de 6 mil para cerca de 5.800. Esses números não refletem um mercado que entende e aceita uma transição natural. Pelo contrário, são sinais claros de um mercado que está precificando um risco crescente e uma rentabilidade futura permanentemente menor. Os investidores estão votando com os pés e eles estão saindo. Para não perder nenhum dos nossos debates, lembre-se de seguir o podcast Opinião em Foco. O mercado financeiro é notoriamente imediatista. Ele reage ao ruído de curto prazo, à manchete da queda no dividendo mensal e, muitas vezes, ignora o valor intrínseco. E é aí, para mim, que reside a oportunidade. O valor dos ativos, dos prédios, ele continua lá, refletido na cota patrimonial de R$ 78,29. O fato é que, por causa desse pânico de curto prazo, você pode comprar uma participação nesses imóveis por um preço de R$ 75,75. Um investidor com uma visão mais longa pode ver que, passada a tempestade das renegociações, vai sobrar um portfólio de imóveis alugado para o inquilino sólido, gerando uma renda previsível e que foi adquirido com desconto. Se essa análise está sendo útil para você, que tal deixar uma curtida? Ajuda muito o nosso trabalho. Mas aí é que entra a minha principal desconfiança. Esse valor patrimonial de R$ 78,29, ele é confiável? O cálculo do valor patrimonial se baseia em laudos de avaliação que estimam quantos imóveis valem. Mas, vamos ser práticos. Quanto realmente vale uma agência bancária vaga numa cidade do interior do Rio Grande do Sul? Com cofres, vidros blindados, um layout todo específico. O custo para converter um imóvel desses para um varejo comum ou um restaurante é altíssimo. Isso significa que a liquidez dele é baixíssima e o valor real de venda pode ser muito, mas muito inferior ao que está no papel. Com 27% de vacância, a gente tem uma parcela significativa do patrimônio do fundo que pode ser uma miragem contábil. E o valor dos imóveis que estão alugados? Ele está diretamente ligado à capacidade de gerar renda, que, como a gente já concordou, está caindo 13%. Então, o próprio fundamento do valor patrimonial está sob questionamento. Sua curtida é muito importante para nós, não se esqueça de clicar no botão de curtir. É exatamente para gerir essas complexidades que existe uma gestão ativa, remunerada pela taxa de administração. A Oliveira Trust tem a responsabilidade de conduzir as negociações, como as que vêm por aí em 2026 para as agências de Sapiranga e Quaraí. O trabalho deles é contratar laudos de avaliação independentes e negociar as melhores condições possíveis para o fundo, entende?
A transição é delicada, sim, mas está sendo profissionalmente gerenciada. Não é um barco à deriva. Queremos saber o que você pensa. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o BNFS 11. Uma gestão profissional não pode criar poder de barganha onde ele não existe. A natureza ultra especializada dos imóveis é uma fraqueza estrutural que gestão nenhuma consegue contornar. O Banrisul sabe, a gestão sabe e o mercado sabe que o fundo tem pouquíssimas alternativas para aqueles imóveis. O plano B de vamos alugar para outro é quase inexistente. Portanto, a gestão não está numa mesa de negociação, ela está numa situação onde precisa aceitar os termos que lhes são oferecidos para evitar o mal maior, que seria o imóvel ficar vago e a receita ir a zero. Eles estão, na prática, administrando a queda, não a evitando. Eu reconheço a especificidade dos ativos, mas mesmo com todos esses ajustes, o fundo não deixou de cumprir sua função primária: gerar renda. A distribuição recente foi de R$1 por cota. Para o investidor que busca um fluxo de renda passiva mensal, essa constância, ainda que num novo patamar, continua tendo valor. O fundo não parou de pagar, ele se readequou a uma nova realidade de receita. Essa distribuição de R$1 é exatamente o que mais me preocupa. A matemática não fecha. Os próprios relatórios já admitem uma queda de receita de quase 15 centavos por cota com as renegociações já feitas. E ainda tem outras por vir. Como que o fundo continua distribuindo R$1 se a capacidade de geração de caixa dele caiu tanto? A única explicação é que ele pode estar distribuindo reservas ou algum resultado não recorrente para manter a aparência de estabilidade. Isso não é sustentável. A tendência matemática, baseada na receita contratada, é de um dividendo mais baixo. Manter o pagamento artificialmente alto só adia o problema e pode iludir o investidor. Eu não vejo como uma queda sem fim, mas como um reajuste para um novo piso. Há uma luz no fim do túnel. Uma vez que todos os contratos atípicos sejam convertidos para o modelo típico, o que deve ocorrer nos próximos anos, a incerteza que hoje pressiona a cota vai desaparecer. O fundo vai ter uma base de receita estável, previsível e alinhada ao mercado. A partir daí, ele se torna um veículo de renda mais simples e direto, com um inquilino de baixíssimo risco. Será um novo começo, sobre uma base mais realista. Esse novo piso que você menciona pode ser muito mais baixo do que o investidor atual imagina. A incerteza não vai simplesmente desaparecer, ela vai se materializar num patamar de receita e dividendos permanentemente menor. A questão para o investidor é: o preço atual da cota já reflete adequadamente essa nova realidade? Ou será que ainda tem mais quedas pela frente à medida que as próximas renegociações acontecerem? Eu sinceramente acredito que o risco de novas surpresas negativas ainda é muito alto. Bom, em resumo, minha perspectiva é que o BNFS 11 é um fundo numa fase de transição planejada e transparente. A solidez do seu inquilino único oferece uma segurança de recebimento que poucos fundos possuem. O desconto atual do preço de mercado sobre o valor patrimonial, para mim, representa uma margem de segurança e uma oportunidade para o investidor paciente, que olha além da flutuação do dividendo mensal e foca no valor dos ativos a longo prazo. Por outro lado, eu concluo que a confluência de riscos desenha um cenário de alta vulnerabilidade. A dependência total de um único inquilino e de um único estado, combinada com uma vacância já elevada e uma tendência comprovada de queda nas receitas, expõe as fraquezas estruturais do fundo. As vantagens dos contratos antigos, elas acabaram, e agora o mercado está enxergando a realidade nua e crua do portfólio. O risco, na minha visão, supera e muito a potencial recompensa. Fica claro que as duas interpretações partem exatamente dos mesmos dados do relatório. A diferença está na ênfase, né? Ou na segurança do inquilino e no valor dos ativos, ou na perda de receita e na fraqueza estrutural. A decisão final vai depender da tolerância ao risco do investidor e da sua confiança na capacidade da gestão de navegar por esta reestruturação. Exatamente. Por falar em análise, a gente quer ouvir de você. Deixa aqui nos comentários qual fundo imobiliário você gostaria que a gente analisasse no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.